A paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 16, a seguir. Na última quarta-feira, que eu dei o estudo aqui, eu disse que iria pregar sobre o Deus desconhecido. Mas eu não sabia o que eu ia pregar. Eu só quero falar isso porque eu acho muito importante. Aí eu estava em casa, dormindo, era perto das 3 horas da manhã, eu comecei a ser incomodado sobre algumas coisas, sobre essa ministração, principalmente sobre o esboço dela, aquilo que eu precisava dizer. Então eu continuei querendo dormir, me esforcei para dormir, tentei forçar o corpo, não quis levantar, mas não teve jeito. Eu tive que sair da cama e fui e marquei tudo que eu tinha que falar. Aí voltei a dormir, mas não conseguia dormir de novo. E rolava para um lado, rolava para o outro, e então eu pensei, Deus quer que eu ore. E eu fui orar. Então, depois de orar, eu deitei e dormi muito bem. Eu quero compartilhar esse texto então. Atos 17, versículo 16 a 34. Eu não estou aqui querendo espiritualizar para você entender, então é de Deus isso. Não, porque toda palavra que sai daqui, ela sai do coração de um Deus amoroso, de um Deus soberano. Amém? Vamos ler. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, talvez também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Feche os seus olhos. Pai, ó Deus, nós te louvamos nessa noite. Pai, nós temos lido a tua santa e bendita palavra e reconhecemos, Deus, a tua grandeza. Ó Deus, sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Pai, cumpra o teu querer aqui nessa noite. Ó Deus, o teu querer e nada mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, Paulo aqui está em sua segunda viagem missionária. Paulo, depois de expulso de Bereia, ele chega até Atenas. Atenas era a mais ilustre cidade da Grécia antiga. Atenas é e era a capital da Grécia. Atenas tinha esse nome por causa da padroeira da cidade, a deusa Atena. Atenas era conhecida como a universidade do mundo. Era a terra de grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Era uma terra onde prezavam pelo conhecimento, mas Paulo fica admirado porque eles não conheciam ao Senhor, não conhecia Deus. Então Paulo ficou indignado ao andar pela cidade e ver muitos altares. Segundo alguns estudiosos, tinha cerca de 300.000 estátuas erigidas em Atenas para os deuses que eles acreditavam. Então, Paulo caminha e ele vê tudo isso. E Paulo, como de costume, de maneira estratégica, ele vai à sinagoga e ele prega para os judeus e para os gregos tementes a Deus. Mas Paulo também, ele vai até a praça principal da cidade, onde ele discutia com filósofos, com os epicureus, com os estoicos e com todos que ali se ajuntavam. Então, esses homens gregos, eles pegam Paulo e levam ele até o Areópago. O Areópago era o tribunal dos gregos, onde eles julgavam as causas. E no tribunal deles, Paulo então é interrogado a dizer o que era a novidade que ele estava pregando, sobre o que ele dizia, porque todos estavam alvoroçados por quererem saber qual era a novidade.
E Paulo, então, ele diz: atenienses, eu vejo que vocês são religiosos, e andando pela cidade, eu vi muitos altares, e eu vi também um altar com o nome, o Deus desconhecido. E nessa noite, eu quero fazer 3 questionamentos acerca disso. Paulo, ele diz: atenienses, o Deus que vocês não conhecem, esse eu vos anuncio. Então o primeiro questionamento é, e eu quero tentar responder à luz das Escrituras: quem é esse Deus? Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Paulo começa a dizer: esse Deus é o Criador de tudo. Esse Deus, ele mede o universo com a palma de sua mão. Ele sustenta o universo com a palma de sua mão. E eu quero abrir um parênteses aqui já logo no início, para falar da aula da escola dominical hoje. Eu queria que todos vocês estivessem aqui pela manhã. Primeiro começou com um hino lindo que a Nayara cantou. Depois o pastor Itamar nos trouxe um devocional, uma reflexão que nos faz pensar acerca da vida, acerca de termos corações sábios. E depois o Juliano falou da grandeza desse Deus. Eu digo que poderia pegar a aula de hoje de manhã e já responder isso aqui. Claro que, como ele, Itamar, pastor Itamar e eu, nós nunca, e nem ninguém, vai chegar à conclusão de um término da grandeza de Deus. Nós temos dito isso aqui. Deus é muito maior, Deus é muito mais excelente. Se tem uma coisa que nunca haverá exagero, é quando falarmos de Deus. Nunca nós vamos exagerar. Podemos exagerar quando nós elogiamos alguém, um ser humano, mas esse Deus, não há exageros. Pelo contrário, há uma pequenez naquilo que nós esboçamos, naquilo que nós expressamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo. Ele fez a mim e Ele fez você. Ele nos criou. Ele criou os céus, a terra, os luminares, o sol, as estrelas. Ele organiza o universo. Existe uma ordem. Nós não vivemos num caos. O caos, ele não traz ordem alguma, mas o universo é ordenado pelas mãos desse Deus. Ele conhece tudo. Ele conta as estrelas, cada uma por seu nome. É demais. O corpo humano, as nossas células, tudo é grande em Deus. Nós só existimos por causa dele, porque nele existimos e nos movemos. É por causa dele. Então tudo vem dele. Depende dele. Então quem é esse Deus? É o Deus que nós adoramos aqui. É o Deus a quem nós servimos. É o Deus que transformou vidas. É o Deus que tem transformado vidas. É o Deus que transformará vidas. É o Deus que perdoa pecados. É o Deus bendito e santo. Quem é esse Deus que os atenienses não conheciam? O que mais? Paulo diz: Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor de tudo. É Ele que manda. Ele é soberano sobre todas as coisas.
esse Deus, Ele é Senhor, mas Ele é Senhor da tua vida? Você prostra-se diante dEle? Você dobra os seus joelhos perante Ele? Você o confessa como teu Senhor? Há muitos que jamais confessarão Jesus aqui na face da terra. Muitos que jamais se submeterão. Mas haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E muitos farão isso para depois serem jogados, lançados no lago de fogo. É triste isso. Então confesse enquanto você tem vida. Confesse-o enquanto você está vivendo. Enquanto você está respirando, porque até o ar vem dele. Há muitos que querem mandar em Deus, mas Ele é Senhor, Ele não é servo. Não há ninguém que consiga mandar em Deus. Deus faz do jeito que Ele quer. Quem é esse Deus? O apóstolo Paulo diz: é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. O Deus que não está condicionado a lugar. Deus, Ele não age só aqui. Ele age onde Ele quiser, em todo lugar. Enquanto eu estou pregando aqui, esse Deus está agindo por aí, em muitos lugares, até mesmo em matas distantes, até mesmo onde muitas vezes não chega o Evangelho, Deus está fazendo a sua obra. Ele não está limitado a espaço. Abrindo um parênteses aqui, essa questão de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas, não nos dá o direito de desprezar o lugar do culto. Eu louvo a Deus por esse lugar. Eu louvo a Deus por estar aqui, porque é aqui que eu recebo alimento dEle para viver. É aqui que a minha vida tem sido transformada, tem sido edificada na palavra. Quando diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é que o culto não acaba para aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Não devemos viver as nossas vidas tão somente inclinados ao culto no domingo à noite, ao templo no domingo à noite, mas é em todo o tempo. Como você tem vivido aí fora? Como tem sido a nossa vida? Será que eu adoro a Deus lá fora como eu adoro a Deus aqui? Deus sabe. Então, quem é esse Deus? É o Deus, Paulo vai dizer, é o Deus vivo e verdadeiro, que não deve ser representado por nada. Não devemos, olha o que Paulo diz, não devemos pensar que Deus é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela imaginação do homem. Deus não é mármore, Deus não é gesso, Deus não é madeira, não é pedra, não é ouro, não é prata. Lá em Êxodo 20, versículo 2 a 5, Deus diz: eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto. Agora, se você quer saber mais sobre esse assunto, leia a Bíblia,
Vá lá para Isaías 42:8, Isaías 45:20, Jeremias 10, Salmo 115. Pega uma Bíblia católica, abra no livro de sabedoria e leia os capítulos 13, 14 e 15. Que mais? Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que não é servido por mãos de homens. Quer dizer, Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente em si mesmo. Deus é completo em si mesmo. Mas Paulo, por que então Deus quer se relacionar conosco? Por causa do seu amor. Deus é um Deus amoroso, um Deus perdoador. Mas Deus, Ele não precisa de nós. Ele conta conosco, é diferente. Esse Deus, Ele é teu amigo. Como você vê esse Deus? Quantos querendo barganhar com Deus, querendo trocar com Deus, querendo fazer de Deus, igual o pastor Juliano diz, o gênio da lâmpada. Deus, Ele é todo poderoso, é um Deus capaz, é um Deus imutável, um Deus incomparável. Esse é o primeiro questionamento. Por mais que nós discorrermos sobre quem é Deus, como o pastor Juliano disse aqui de manhã, nós jamais esgotaremos esse assunto. Você vê o tanto que a cada dia nós nos ajuntamos aqui e falamos de Deus e o assunto não acaba? Eu fico admirado, rapaz, com a palavra, com esse Deus. É um assunto que, por mais que você ouve falar desse Deus bendito, é um assunto que a cada dia vai permear o teu coração e vai levá-lo para buscá-lo mais a cada dia. Não é nada pronto, é algo que nós estamos no processo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora é maravilhoso. A cada dia, eu me maravilho com Deus. E eu fico pensando assim, como que Deus pode compartilhar a sua criação conosco? Como Deus, Ele ainda quer se relacionar conosco. Como Deus ainda consegue olhar para seres como nós. Um Deus infinito, olhando para o finito. Um Deus todo-poderoso, olhando para as nossas fraquezas. Um Deus que não tem problema algum, lidando com o problema da humanidade muitas vezes, olhando para o nosso coração e vendo a mesmice que há em nós. A pequenez que muitas vezes há em nós, que muitas vezes nos deparamos com coisas pequenas do cotidiano, e isso faz com que nós paremos, faz com que nós ficamos, estacionados, tristes, magoados. Quem é esse Deus? É o primeiro questionamento. Segundo, o que esse Deus fez e faz? Porque Ele ainda faz, mas o que Ele fez e faz? Ele providenciou um meio para que o homem fosse salvo, seja salvo. Cristo é esse meio. Eva pecou. Vamos começar do primeiro ser humano. É claro que o pecado começou em Lúcifer, no coração dele, mas o primeiro ser humano foi Eva. Eva pecou. Adão pecou,
Só que tem um detalhe: eu pequei, você pecou, nós pecamos, todos pecaram, todos. O homem sem um Salvador, ele está caminhando a passos largos para a condenação. O salário do pecado é a morte. Ninguém em si mesmo consegue mudar esse rumo de morte. E ninguém, preste atenção nisso, e ninguém será salvo do seu próprio jeito. Porque o homem, ele tenta se salvar do jeito dele. Ele quer fazer obras, ele quer a cada dia ser religioso, fazer bondade, mas isso não salva o homem, não é do nosso jeito. Nós precisamos nos submeter ao jeito de Deus, e o jeito de Deus é Cristo. Muitos insistem, preste atenção, muitos insistem a buscar do seu jeito, achando que está tudo bem, crendo que Deus terá misericórdia quando ele morrer. Entenda uma coisa: Deus não terá misericórdia quando você morrer. Porque Deus teve misericórdia quando o filho dele morreu naquela cruz. E isso é muito sério. Deus já teve misericórdia. O maior ato de misericórdia foi demonstrado na cruz do Calvário. Um homem inocente foi cuspido, foi maltratado, foi torturado por nossa causa. O castigo colocado sobre ele era nosso. Nós deveríamos morrer numa cruz por causa dos nossos feitos, porque nós somos pecadores e somos culpados. Mas Jesus levou com ele os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. É por isso que Jesus é o único caminho, não há outro. É por isso que Jesus é a única porta, é o único meio, é o único mediador, é o único intercessor. Se tivesse outro meio, pense aí, se tivesse um outro meio para Deus salvar o homem, Jesus Cristo não precisaria ter vindo a esse mundo. Era só Deus salvar de outro meio, de outro jeito, mas não há outro jeito. Engana-se quem acha que há um outro meio. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. Paulo, ele pregava isso aos atenienses. Ele falava de Jesus, de sua obra, da ressurreição. Ele anunciava o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de um Deus santo que resolveu salvar pecadores. Nós sempre dizemos isso aqui: não há méritos em nós, não são os nossos méritos, são os méritos de Cristo. Foi Ele
Ele que foi aquela cruz. Sem ele, todo homem será condenado. Olha só, foi Jesus mesmo que disse, não sou eu que estou dizendo. Preste atenção nisso, saiu da boca do Senhor Jesus, ao pregar para Nicodemos sobre o novo nascimento, ao discorrer sobre aquilo que podia salvar Nicodemos, lá no versículo 16 de João 3, que é o versículo áureo das Escrituras Sagradas, Jesus fala para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí Jesus diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a salvação é esta, e a condenação, melhor dizendo, é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê nele não é condenado. É por isso que eu costumo dizer que há uma só escolha: Cristo. Há uma só escolha. Não pense você que você vai ser levado diante de Deus e Deus vai falar, você quer céu ou você quer inferno? Quem que seria louco? Nem mesmo Hitler ia querer o inferno. Não. Jesus diz, quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Para ser condenado, não precisa fazer nada. É só ficar do jeito que está. Então a cruz, preste atenção nisso. A cruz é instrumento de amor desse Deus. Mas entenda uma coisa, a cruz mostra o quanto nós somos pecadores. O quanto o nosso pecado feriu a justiça e a santidade de Deus. A ira de Deus foi despejada sobre seu Filho na cruz do Calvário. O Pai o abandonou, porque o meu pecado estava sobre ele. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que você vai dizer para Deus? O Rei do universo, ele veio a esse mundo, e ele morreu naquela cruz, e às vezes eu me pergunto, por quê? Por que ele não revidou? Por que ele não deu um tapa, talvez, naquele soldado que iria pregá-lo na cruz? Porque ele é Deus, ele tinha todo o poder, ele poderia ficar longe do sacrifício, longe dos pregos. Mas ele escolheu o sacrifício. Ele escolheu os pregos, ele escolheu você, ele preferiu morrer para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Ah, quando nós nos adentrarmos à glória celestial, vamos nos deparar com um cenário lindo e vamos realmente
gente encontrar o autor e salvador das nossas vidas, aquele que propiciou tudo o que irá acontecer. O que jamais podíamos fazer, Jesus, Ele fez na cruz. Ele nos amou de tal maneira. Em Cristo, preste atenção, porque não há outro jeito de ser salvo. Em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Deus nos recebe por filhos, quando nós recebemos o seu Filho como nosso Senhor. Aí, você prega. Já aconteceu comigo muitas vezes. Você prega, e no final você pergunta para a pessoa: o que pode salvar você? E a pessoa diz: eu sou bom, eu frequento a igreja, eu não faço mal para ninguém. Cara, não entendeu nada, não teve a revelação do Senhor, porque quando nós somos achados por Deus, aí que nós vamos ver que nós somos miseráveis pecadores, que não merecemos, que não há nada em nós que mereça salvação, mas sim condenação. Eu disse para uma pessoa, depois de perguntar para ela: você está salvo? E essa pessoa disse: estou fazendo o meu melhor. E eu disse: continue fazendo o seu melhor, mas compreenda que isso jamais será suficiente. É preciso reconhecer que eu não posso ser salvo pela minha igreja, que eu não posso ser salvo pelas minhas obras, que eu não posso ser salvo por causa da bondade que eu pratico, pelos meus méritos. Agora, você consegue ver que você é um pecador? Você reconhece que você é um pecador? Há somente duas categorias de pessoas: os salvos e os perdidos. Em qual categoria você está? Vai refletindo aí. Se você reconhece que é pecador, ainda há esperança para você. Você está vivo. Primeiro questionamento: quem é esse Deus? Segundo, o que ele fez e faz? E terceiro e último, o que esse Deus vai fazer? É claro que aqui eu vou basear no texto que eu li. Ele vai julgar a todos por meio de Cristo Jesus. Se ele, olha só, preste atenção, se ele te julgasse hoje, o que seria de você? Se esse dia que ele determinou chegasse hoje, você entraria na glória? Talvez você pense assim: eu sou pecador, eu pequei muito, eu errei muito. Talvez você diga: eu errei a minha vida inteira. Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam.
Deus perdoa pecados, mas exige arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, porque não há perdão. E arrependimento é mudança de mente, é tristeza pelo pecado. É interessante que muitas pessoas pensam mais ou menos assim, quando nós falamos que precisa abandonar o pecado. Mas como uma pessoa que está aqui, vou dar um exemplo, está perdida, nunca se arrependeu, como que essa pessoa vai abandonar o pecado assim de uma hora para outra? O que Deus espera dessa pessoa? Deus espera um desejo enorme por mudança em seu coração. Deus espera um desejo enorme de ser perdoado. Deus espera um desejo enorme de abandonar a vida de pecado. É um sentimento, muitas vezes, no seu coração, que somente Deus vê. Porque sem Jesus, entenda uma coisa, sem Jesus, você jamais conseguirá abandonar o pecado. Sem Jesus, você continuará vivendo uma vida miserável, longe dele. Agora, quando você se arrepende, tem uma promessa gloriosa na palavra de Deus. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério da parte do Senhor, um tempo de paz. Deus vai julgar o mundo com justiça, por meio do justo juiz, Jesus Cristo. Muitos, naquele dia, serão julgados pelo que fizeram. Aquele que está em Cristo, não há condenação para ele. Não tem como condenar alguém que já foi perdoado por Deus. Esse adentrará a glória celestial, porque ele tem Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para ele e o sacrifício foi válido e ele recebeu tão grande salvação da parte do Senhor. Agora, é preciso arrependimento. Mas você já se arrependeu? Você deseja isso para a sua vida? Você está salvo? Eu faço a pergunta. Você está salvo? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Eu não estou perguntando se você vai à igreja ou vem aos cultos. Eu não estou perguntando se você é batizado, se você é filho de crente, se você é crente, se você é evangélico, se você é católico, se você contribui, dá dízimo. Não é isso. A pergunta é: você está salvo? Feche seus olhos. Eu concluo essa mensagem fazendo um questionamento para você que não está salvo. Depois de ouvir essa mensagem, você pode reagir de 3 maneiras. Primeira, você pode sair daqui sem crer, como muitos fizeram depois que Paulo pregou. Segunda, você pode deixar para depois, como alguns disseram para Paulo: nós vamos ver isso depois. Mas entenda uma coisa: o amanhã não nos pertence. Deus diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mas você pode sair daqui crendo e crer
depositando sua fé em Cristo, como muitos naquele dia no Areópago creram. A minha pergunta para você é: o que você vai fazer? Venha Cristo, venha Ele nessa noite. Ele te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abandone as outras fontes que você pensava que podia te salvar. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Peça a Ele em oração. Ele te ouve. No silêncio do teu coração, porque é com o coração que se crê para a justiça, diz Romanos 10, e é com os lábios que se confessa Jesus como Senhor e Salvador, crendo em sua morte e ressurreição para ser salvo. No silêncio do teu coração, eu quero que você faça essa oração. Se você quiser, faça essa oração comigo, aí mesmo onde você está. Faça, mesmo no silêncio do teu coração, porque Deus, Ele ouve aquilo que você pensa. E se você quiser, então faça essa oração. Diga assim: você que não está salvo, mas quer ser nessa noite, diga para Deus assim: Deus, ouvindo a tua palavra, eu reconheço que estou perdido. Eu reconheço, Pai, que estou longe. Mas Deus, nessa noite, eu chego perto de Ti, porque eu sei que Tu és um Deus de longe, mas é um Deus de perto também, e o Senhor está aqui. Pai, eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo, e Jesus deixou a glória, e Ele veio a esse mundo para me salvar, e Ele ressuscitou, provando salvação por mim. E Senhor, eu te peço, perdoa os meus pecados. Ah, Deus, eu me arrependo, Senhor, de quem eu sou, de que eu fiz. Mas Deus, recebe-me como teu filho, abraça-me nessa noite. Ah, Deus, entra na minha vida, faz o que o Senhor quiser dela, muda-me, transforma-me, Senhor, faz-me teu, Senhor. Eu recebo tão grande salvação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.